O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrima. Ai de vós, quando todos os elogiam, era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, de modo especial, nosso querido fundador, DARC, os seus cofundadores, os cofundadores desta comunidade, corpo místico de Cristo, queridos irmãos e irmãs consagrados de vida e de aliança, e queridos membros de outras comunidades que se fazem presentes nesta celebração eucarística. E cada um de nós que aqui estamos para testemunhar a ação, a bondade de Deus, que quer se servir da nossa fraqueza para realizar a sua salvação. Saudamos também aqueles que nos acompanham em suas casas, através das mídias sociais, que participam conosco desta Santa Missa. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos celebrando este domingo, dia do Senhor, sexto domingo do tempo comum. E numa data muito especial, como nós já ouvimos nas Sagradas Escrituras, ao longo dessa liturgia. De fato, Deus, na sua bondade, nos torna felizes, alegres, quando de fato correspondemos à sua vontade. E nós bem sabemos o que significa fazer a vontade do Senhor. Sobretudo, aqueles e aquelas que procuram em tudo agradar e servir ao Senhor. O que não dizer desses mais de 30 anos da fundação desta comunidade? Certamente
Foram lágrimas, sacrifícios, mas com a presença do Senhor. Foi Ele que conduziu, que continua conduzindo e que conduzirá a cada um, a cada uma que abraçou este carisma, esta espiritualidade. A obra é de Deus, é Ele que de fato realiza aquilo que é da sua vontade, com ou sem a nossa ajuda. De modo que nós não podemos nos sentir construtores da obra de Deus, como diz o salmista: se o Senhor não conduzir a nossa casa, em vão trabalharão os seus construtores. De fato, meus irmãos e minhas irmãs, essa deve ser de fato a consciência da nossa pertença. Pertencemos, mas sem tornarmos possessivos. Pertencemos, mas, como diz o Papa Francisco, não somos donos, servos. E quando nós esquecemos que somos servos, corremos o perigo de fracassar. Nenhuma vocação, nenhum carisma, nenhuma espiritualidade se sustenta pela força humana. Nenhuma vocação, nenhum carisma, nenhum matrimônio se sustenta se de fato a nossa confiança, a nossa esperança não estiver no Senhor. E quando digo isso, lembro que quando nós confiamos, quando nós esperamos, não significa que não tenhamos problemas, não significa que não tenhamos cruzes. Pelo contrário, talvez sejamos mais provados do que se não estivéssemos na obra. Porque o inimigo comum não fica satisfeito. Porque Satanás não deixa quieto quem está com Deus. De forma que a liturgia desse domingo não poderia ser mais propícia para recordarmos, celebrarmos a história, a vida, a vocação e a missão desta comunidade Corpo Místico de Cristo. Como dizia a nossa bem-aventurada Maria Pia, as grandes obras nascem à sombra da cruz. Como ela dizia, loucura da cruz. Por quê? Porque nós que vivemos nesse mundo, estamos mais propensos à sombra e à água fresca, mais interessados naquilo que nos satisfaz. Mas o caminho de Jesus requer de nós amor e sacrifício. No evangelho que acabamos de ouvir, é o que Jesus propõe: o caminho estreito das bem-aventuranças. Jesus está na montanha e desce da montanha para a planície e reúne os seus discípulos e o povo de todas as partes. O que significa isso? Está na montanha. Todas as vezes que Jesus sobe a montanha, sobe para estar com o Pai, a sós, escuta, obedece, corresponde à vontade do Pai e depois transmite aos seus discípulos. Esse é o primeiro fundamento de uma comunidade: escutar a voz de Deus, estar de joelhos diante do Altíssimo para fazer a sua vontade, não a nossa, mas a vontade do Senhor. E é isso que Jesus nos ensina de fato aos seus discípulos o caminho da bem-aventurança, da bênção. Quem está na bênção não está na maldizença. Quem está na bem-aventurança não é um maldizente, mas é um homem e uma mulher de Deus. O elenco das bem-aventuranças não são uma receita, nem uma fórmula mágica para viver a santidade, mas é uma exigência
do caminho com Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, eu sei viver na bonança e sei viver na penúria. Seja na vida, seja na morte, nós pertencemos ao Senhor. De modo que viver da bem-aventurança significa estar sempre na presença de Deus. Como no casamento, seja na doença ou na saúde, na alegria ou na tristeza. É assim que o consagrado, o homem e a mulher de Deus vive. A santidade não consiste em viver em coisas extraordinárias. Viver a fidelidade de uma consagração não significa viver coisas absurdas, como às vezes nós pensamos, realizar coisas extraordinárias, mas viver o extraordinário no ordinário. Esse é o milagre de um carisma, de uma espiritualidade. Viver no chão duro de cada dia, a vida em Deus. E é isso que Jesus nos ensina nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres, os que estão aflitos, os que estão... Mas o que pode haver de alegria e de bem-aventurança na penúria? Nós achamos que o caminho de Jesus, como ensinam algumas igrejas, é o caminho da fartura, é o caminho da multiplicação, como alguns dizem, que de fato quem está na bênção prospera, mas não é prosperidade para esse mundo. O céu não é aqui, o céu não é aqui. Nós não podemos querer bonança, salvação e vida eterna nesse mundo. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Nos chamou, como diz o apóstolo, para coisas mais altas, para os bens mais elevados. E isso é viver na bem-aventurança. Mas do contrário, quem não faz a vontade do Senhor está na maldição. Ai dos ricos, ai daqueles que vivem para si, ai daqueles que maltratam os outros, estão na desgraça. Para o mundo parece ser graça, porque o que Jesus ensina nas bem-aventuranças, sejamos sinceros, quem é que quer viver da forma como Jesus diz no Evangelho? Para o mundão, está feliz quem está com a melhor roupa, está feliz, está alegre quem está com o melhor smartphone, não é? Está feliz quem pode comprar muita coisa, mas essa é a ótica do cão. Jesus diz no Evangelho, bem-aventurados, quando de fato, seja o que estiver acontecendo, seja na alegria, seja na tristeza, você é um consagrado, uma consagrada de Deus. É alguém que vive na bem-aventurança. E certamente nós seremos questionados. Alguém pode nos dizer, mas você não é o consagrado? Não é da comunidade Corpo Místico de Cristo? Não é da comunidade Coração Misericordioso de Jesus? Não é do Shalom? E por que você passa tantas tribulações? Já respondia São Francisco de Assis. Qual é a verdadeira alegria? Não consiste nas coisas nem nas pessoas. Consiste em pertencer ao Senhor. Quando nós pertencemos ao Senhor, estamos na bênção, na alegria, na bem-aventurança. Não interessa se o mundo diz o contrário. Não interessa se a casa cai, Deus ergue de novo. Não interessa se o mundo se volta contra nós. Estamos com Ele e Ele conosco. É o que ouvimos na primeira leitura de hoje da profecia de Jeremias. Maldito o homem que confia no homem e faz consistir a sua alegria, a sua felicidade nas coisas desse mundo. Bem outra é a sorte daquele que confia no Senhor. É como a árvore plantada na beira do rio, produz seu fruto. Mas aquele, aquela
que está plantado no ermo, no deserto, vive como um cardo, como um espinheiro. Quantas vezes nós caímos na tentação de olhar para o vizinho da esquerda e da direita e dizer: esse homem, essa mulher não é temente a Deus, mas vive uma vida de rei, mas o seu reinado tem perna curta, porque não vem de Deus, não é obra de Deus. De modo, meus irmãos e minhas irmãs, que a vida em Deus, que a bem-aventurança, que a bênção, requer de nós uma opção verdadeira por Jesus, pelo seu reino, pela sua palavra. De modo que aquelas palavras que nós ouvimos na segunda leitura de hoje, São Paulo falando aos Coríntios: se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa fé. Se a nossa confiança não está no Senhor, e se não é Ele o centro de nossa vida, perdemos o nosso tempo. Ninguém permanece numa comunidade, num carisma, numa espiritualidade por causa do fundador. Ninguém permanece numa comunidade, num carisma, por causa dos membros. Ninguém permanece numa comunidade por causa daquilo que ela pode oferecer. Se não for por Jesus, vazia é a nossa consagração. Não tem razão de ser. Como diz o salmista: por melhor que seja alguém, um dia há de faltar. É só no Senhor que está a nossa confiança, a nossa esperança. Por isso nós não devemos nos decepcionar com os nossos irmãos de comunidade. Ah, padre, mas é tão difícil essa vida. Ou vida boa, aperreada é a vida do consagrado. Mas você escolheu conscientemente, livremente, por amor? Ou você escolheu iludido, iludida? É por Deus que você abraçou esse carisma? Ou é por você mesmo, pelas suas forças? Porque se é assim, nós somos os mais dignos de compaixão. Porque ao invés de permanecer no Senhor, nós permanecemos nas periferias, nas beiradas, ao invés de irmos para o centro. Quem pode sustentar a vida da comunidade, uma vocação, um carisma, é o Senhor. E se nós não estamos aos seus pés, e se nós não o servimos com toda a inteireza do nosso ser, por mais santo que seja um fundador, por mais santo que seja uma fundadora, um cofundador, por mais santos que sejam os membros de uma comunidade, por si mesmo, nada poderemos fazer. Se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão seus construtores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.